Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Podem se assentar, queridos. Eu queria também saudar aqueles que estão nos vendo pela internet. Vai aí uma saudação ao coração de vocês. Eu acredito que todos nós vivemos a gente viveu uma semana meio bem agitada, né? Essa semana. Eu acho que num contexto geral, né? Num contexto social, político, foi uma semana bem agitada, principalmente num contexto político, né? Mas cá estamos nós, pela graça do Pai, amém? Aqui estamos pela graça do Pai. Eu queria estar meditando com os irmãos esta manhã, e eu queria iniciar dizendo que essa semana eu estava num banheiro, tomando um banho, e sempre quando eu estou tomando um banho, eu reflito muito, penso muito. Tem gente que canta, né? Tem outros que fica calado, tem outros que... né? Porque você vê que tem muito cantor que se revela no banheiro, né? Quem está ouvindo, que misericórdia, não é verdade? Bom, e eu estava lá no banheiro, lá tomando meu banho e refletindo bastante. E era o dia 6, segunda-feira, né? Foi na segunda-feira. E eu estava pensando muito no Brasil, naquilo que ia acontecer no dia 7 e tal. Eu estava pensando nessas coisas, né? Porque, amados, eu não sei você, mas eu acho que todos nós somos afetados por aquilo que nós ouvimos, né? A gente para ouvir. Quer dizer, para pensar naquilo que a gente ouve. E eu estava pensando muito no Brasil. E quando eu pensava no Brasil, eu pensava no contexto do país, né? O quanto o nosso país é grande, né? O território imenso. E aí eu comecei a pensar nos caras que estão lá no poder, lá em Brasília. E aí eu comecei a pensar, cara, eu nunca pisei em Brasília, não sei nem como que... Eu só vejo Brasília, o lugar onde eles ficam lá, pela TV, por fotos. Aí eu fiquei pensando, amado, falei assim, como que eu, aqui debaixo desse chuveiro, vou orar a Deus e a minha oração vai afetar aqueles caras lá onde eles estão. Vai afetar o Brasil. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para, através de uma oração, eu afetar uma nação? E aí a gente começa a pensar na nossa pequenez, o quanto a gente é pequeno. O quanto a gente é... Às vezes a gente para pensar, cara, eu sou um no meio de milhares. Como que Deus vai ouvir a voz de um e vai mexer em milhares? Como que Deus vai ouvir a voz de um e mexer num país? E aí eu peguei e falei, depois eu falei assim para Vanessa, o cara que está lá como presidente, ou seja quem for, ele tem uma voz que todo o Brasil vai ouvir. Ele pode influenciar todo o Brasil. Mas e eu? Que não tenho voz nenhuma, que não influencio ninguém, entre aspas. E eu? E aí eu parei de pensar. Eu não consigo, muitas vezes, nem afetar a minha própria família com a minha oração. Como que eu vou afetar um país? E refleti muito nisso, meus amados. Muito.
O que eu posso fazer? Como um simples homem posso fazer. Aí, enquanto eu pensava na minha pequenez, Deus começou a ministrar no meu coração. E falou assim, viu, toda vez que eu queria começar algo grande, eu chamava uma pessoa. Quando eu quis fazer algo grande, eu chamei o Gideão da vida, que estava lá escondido. Que colhia o trigo e malhava o trigo no lagar, escondido, porque ele também era mais um que tinha medo que os medianitas viessem e tomassem tudo, e ele passasse fome. E quem Deus levantou? O próprio Gideão. E quando o Senhor falava com Gideão, ele falou assim, viu, eu sou o menor da minha casa. Tem tanta gente grande para você falar, você vem falar comigo, o menor da minha casa. Ele falou, é com você mesmo. E amados, meu coração começou a queimar, porque é como se o Senhor estivesse falando assim para mim, pode ser você. Pode ser você. Pode estar em você a chave para transformar uma cidade, para transformar a sua família, para transformar a nação, para tocar no Estado. E aquilo começou a queimar dentro do meu coração, amados. Começou a queimar. E no dia 7 eu me levantei e fui orar. E eu estava lá, orando lá. E o Senhor falou assim, o Senhor me trouxe um versículo à mente. E eu queria iniciar lendo esse versículo que está em Ezequiel. Ezequiel 22. Ezequiel, no capítulo 22, amados, está sendo falado da nação que estava em iniquidade, que estava em pecado, cometendo muitas transgressões. Eu não sei como que está o título aí de Ezequiel 22. Alguém pode falar aí como que está o título de Ezequiel 22? Os crimes de Jerusalém, as práticas paganas de Jerusalém, quem mais aí? Os pecados de Jerusalém. Estava sendo falado de uma nação, sim ou não? Jerusalém. Povo de Deus. E o 22 discorre todos os pecados que eles estavam cometendo. Aí chega no versículo 29, está escrito assim, o povo da terra usou de opressão, exercitou o roubo e aborreceu o pobre e o necessitado. Sim, eles oprimiram o estranho injustamente. Aí o versículo 30, amados, diz assim, diz assim, e eu busquei por um homem entre eles que fizesse o cerco e que se pusesse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Portanto, eu derramarei a minha indignação sobre eles, e eu os consumi com o fogo da minha ira. Seu próprio caminho eu recompensei sobre sua cabeça, diz o Senhor Deus.
Outras versões diz aí que o Senhor procurou um homem que estivesse sobre os muros e nas brechas, né, tampando as brechas, alguma coisa assim. Mas eu não achei. Aí eu fiquei falando assim, Senhor, será isso uma metáfora? Será isso uma parábola que o Senhor estava contando? Porque como que em Jerusalém o Senhor fala que não encontrou nenhum homem que se colocasse na brecha? Amados, e esse versículo foi quando eu li ele, eu falei assim, Senhor, foi um soco no meu estômago. Eu fui assim, o Senhor fez a ferida naquela hora. Porque o Senhor faz a ferida e Ele mesmo sara, né? Mas o Senhor fez uma ferida em mim naquela hora. Eu procurei entre todos um homem e eu não achei. E no versículo acima, amados, está falando que as pessoas agiam injustamente com os estrangeiros, Fala de algo social. Tem uma tradução que fala que eram os órfãos, as viúvas, que eles eram injustos com as pessoas, com os necessitados, com as pessoas que precisavam de ajuda. E isso fala de um âmbito social onde há injustiça. Sim ou não? E eu estava no dia 7 para orar, e eu estava lembrando do Brasil, e estava lembrando de todas as injustiças que têm sido assim exercidas no nosso país. Tanta coisa injusta acontecendo, sim ou não? Tantas pessoas sendo desfavorecidas, tantas coisas ruins acontecendo. Tanto julgamento, tantas coisas ruins acontecendo. E aí o Senhor vem e me fala assim, eu estou procurando. Amados, Deus não precisa de muitos. Deus não precisa de muitos. Para fazer o que Ele quer fazer. Para fazer algo grande, Ele não precisa de muitos. Amados, nessa manhã, vamos deixar de pensar sobre a nossa insignificância, sobre a nossa pequenez. Vamos deixar de pensar assim, cara, eu sou a única pessoa crente dentro da minha casa, ninguém mais é. Como se eu, crente, fosse o menor de toda a minha casa. Como se eu, que conheço a palavra de Deus, fosse o insignificante da minha família. Mas o Senhor não vê dessa forma. O Senhor vê que em você está uma chave. O Senhor vê em você aquilo que vai mudar tudo à sua volta. Em você. Em mim. Agora nós precisamos mudar de mentalidade. A nossa mentalidade precisa mudar quem nós somos. O que o Senhor pode fazer através de nós. O que o Senhor fez através de Gideão e muitos outros. O que o Senhor fez com o Davi, que era pastor de ovelhas. O que Deus fez com aquele homem. Tirou ele de lá do campo. O que o Senhor fez com Moisés. Amados, quem era Moisés? Foi um homem largado no rio porque passava um risco de vida. E o que o Senhor fez? Como o Senhor levantou ele? Como o Senhor pode levantar você? Como o Senhor pode levantar a mim? Eu quero que você saia daqui pensando diferente de você mesmo.
diferente de você mesmo. A gente trabalha em um lugar que a gente está cansado, é tudo igual. Sim ou não? A gente trabalha num lugar que é tudo igual. Às vezes você tromba com as pessoas com os mesmos pensamentos. Às vezes os caras chatos com a mesma piada todos os dias. Às vezes a segunda-feira com a mesma piada. Com o mesmo assunto todos os dias. Como que você está? E aí, como foi seu final de semana? Foi super chato. Na outra semana você vai perguntar para ele assim, e aí, como foi seu final de semana? Naquela expectativa ele fala, foi super chato. E todo final de semana, toda semana, na segunda-feira, ele fala que a semana dele foi super chata. E ao seu redor nada muda. Aí você fala assim, nossa, que chato, cara, ao redor nada muda. E a mudança está em nós. O que Deus vai usar para mudar o ambiente, mudar tudo à nossa volta, é nós, somos nós que Deus vai usar. Ele vai usar para tocar as pessoas, Ele vai usar para mudar um ambiente, Ele vai usar a mim, Ele vai usar a você. Aí eu disse, quem sou eu? Você é a pessoa que Deus escolheu. Eu sou a pessoa que Deus escolheu. Você quer mais do que isso? Já basta para mim, amados. Para mim já basta. Eu sou a pessoa que Deus escolheu. Abra em Atos 10, por favor. Atos 10, a partir do versículo 1, diz assim, ó. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte chamada corte italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora nona do dia, um anjo de Deus, que se dirigiu para ele e dizia, Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse, o que é isto, Senhor? E ele disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para o memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado com um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Só até aí, por enquanto. Eu estava lendo esse Atos 10, eu li todo o Atos 10, umas 5 vezes na semana. E eu toda vez que eu leio, eu fico doido. Fico louco. Eu viajo demais. E esses dias atrás eu estava conversando com o meu sogro, e eu falava para ele assim, cara, na nossa concepção de crente, presta atenção no que eu vou falar, na nossa concepção de crente, Cornélio não era crente, não era convertido ao Evangelho. Ele não era. Se você for analisar no contexto bíblico, Cornélio não era crente, não era o cara convertido. Mas o que ele fazia? Havia um certo homem chamado Cornélio, que ele era centurião, o que ele fazia? Ele dava esmolas e ele orava a Deus. E ele envolvia a casa dele também nisso. E a Bíblia fala assim que ele sempre, constantemente orava a... Eu sou crente, você é crente, Cornélio não era. Vocês entendem isso?
Vocês entendem isso? Cornélio não era. E aí, amados, um anjo aparece para ele e fala assim, cara, o Senhor está recebendo tudo que você está fazendo. E o cara não conhecia, amados, o evangelho da salvação, ele ainda não conhecia. E aí, quem estava promovendo o encontro dele com Pedro? Quem é que estava promovendo o encontro dele com Pedro, amado? O próprio Deus. Cara, pensa nisso comigo. O próprio Deus estava promovendo um lugar para ele conhecer o evangelho da salvação, cara. O próprio Deus. E o cara não era crente. O cara não era crente, não era convertido. Agora, como que você vai pensar ao seu respeito? Como você vai pensar ao meu respeito? Como eu vou pensar ao meu respeito? Como você vai se ver? A partir dessa situação aqui, como que você vai se ver? O cara levou a sério a questão de orar a Deus e dar esmolas. E isso foi recebido, cara. Aí eu falei, Jesus, eu sou crente. Eu oro. Estou na igreja há 500 anos e um anjo nunca me apareceu, cara, para falar comigo. Eu ainda não vivi o que Cornélio viveu, cara. E Pedro estava lá no terraço orando. E quando ele falou para algumas pessoas que estavam na casa, viu, prepara o rango aí que eu quero comer. Ele foi arrebatado no sentido dele. E ele teve uma visão que ia vir 2 pessoas atrás dele, que era para ele ir para a casa de Cornélio. E os homens que Cornélio enviou não tinham chego ainda na casa. E o Senhor já tinha dado a visão para Pedro. O próprio Deus promovendo tudo, amados. O próprio Deus promovendo tudo. Aí, enquanto os homens de Cornélio foram buscar Pedro, Cornélio já juntou toda a casa dele, os parentes, o cachorro, o gato, tudo que estava ao alcance dele. Ele juntou tudo num lugar só e falou assim, ó, tá vindo um cara aí e ele vai trazer uma palavra para nós. Nem ele sabia o que Pedro ia trazer. Nem ele sabia. E ele juntou todo mundo naquela casa. E quando Pedro estava pregando, a Bíblia diz que desceu sobre eles o Espírito Santo e eles foram todos batizados. Cara, isso nunca aconteceu comigo, que estou há 10 anos na igreja, 20 anos na igreja. É muito desafiador, irmãos, para mim. Eu não sei para você, mas para mim é muito desafiador. O que Deus pode fazer através de mim, através de você? Se ele usou um cara totalmente fora de um contexto. O cara estava do outro lado. E Deus convergiu tudo, e Deus ligou tudo. Eu falei, Deus, eu preciso que umas coisas dessas aconteçam comigo. Cara, eu preciso. Eu preciso de uns negócios sobrenatural desse acontecendo na minha vida. Se aconteceu na vida dele, pode acontecer na minha. Eu dizer, muito ousadia da sua parte. Não, cara. Eu sou servo do mesmo Deus que ele começou a servir mesmo sem saber. Eu sou servo do mesmo Deus. Eu sirvo ao mesmo Senhor que Cornélio orava. O mesmo Senhor. Eu sirvo ao mesmo Senhor que trouxe as visões diferentes de um lugar para o outro, que convergiu tudo.
Eu sirvo ao mesmo Senhor que manifestou o Espírito Santo sobre aquele povo e todos foram batizados. Eu sirvo ao mesmo Senhor que fez a obra completa. E aí o Pedrão falou assim, viu, está todo mundo batizado, está todo mundo pegando fogo, bora para a água agora. Vamos batizar todo mundo. Completo. Serviço, obra completa. Irmãos, não foi uma coisa pela metade. Não foi uma coisa pela metade que aconteceu na vida deles. Foi algo completo. E aí, o povo constrangeu eles a ficar, viu, fica mais uns dias com a gente aí. Amados, a palavra não fala dos dias que eles ficaram lá, todo mundo junto lá, mas imagina, queridos. Imagina aquela galera, todo mundo batizado, pegando fogo, batizado nas águas. Todo mundo convertido ali. A família inteira. O que será que não deve ter acontecido naquele bairro, querido? O que será que não deve ter acontecido naquela cidade? Deve ter sido um negócio. Eu disse, mas o tempo são outros. A gente vive uma cultura diferente. Não vai passar de argumentos, amados. Não passa de argumentos. Ninguém naquela época mandou um zap para ninguém. O anjo não apareceu pelo zap. Houve uma comunicação sobrenatural. Que quando os caras chegou e bateu na porta lá, viu, mora um Pedro aqui, aí ele já saiu para fora e falou assim, vamos. Aí é que a gente veio aqui, não, vamos embora, pode, o senhor já me falou para onde a gente vai, vamos embora. O senhor já tinha falado para ele. Não, eu ouvi aqui a mensagem do Cornélio aqui, pelo WhatsApp, e ele já trocou ideia comigo aqui, a gente, bora. Não. Foi tudo pelo Espírito Santo, tudo por Deus, tudo pelo poder de Deus, querido. Está tudo hoje na nossa mão. Mas já percebeu como nós somos impotentes? Você viu como é que é fácil quando o Senhor faz? Não tinha comunicação. E o Senhor foi lá e fez. E a gente tem tudo nas mãos. E às vezes nos encontramos impotentes, sem ter relevância nenhuma, sem fazer nada. Sem viver nada. Poder de Deus, queridos. Poder de Deus. Nós precisamos almejar esse poder sobre as nossas vidas. Nós precisamos buscar esse poder sobre as nossas vidas. Essa manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, a Bíblia fala que o Cornélio, ele era uma pessoa constante, amém? Constante. A Bíblia fala assim que ele sempre, tem outras traduções que ele fala sobre alguma coisa com constância. Ele orava ao Senhor. Ele era um cara constante. Essa palavra constância tem mexido muito comigo, porque às vezes eu procuro muitas vezes ver a minha linha da vida, o quanto eu fui constante. O quanto eu fui constante. Constante numa oração, constante em buscar uma cura, constante em seguir um chamado do Senhor, constante. Aí eu vou procurar uma constância na minha vida. E, querido, eu não sei você, mas eu não consigo encontrar um lugar de constância na minha vida. De eu falar assim, cara, eu fiquei 5 anos perseguindo algo e não desisti. Eu procuro isso na minha vida.
Mas aí, amados, eu procuro assim, ó. Eu comecei a fazer um exercício, né? Não fui constante. Perdão, assim, ó. São coisas corriqueiras da vida da gente, mas apresenta pra gente uma inconstância. Comecei em janeirão com regime. 29 de janeiro até 29. A gente foi bem. Dia 1º, viu? E aquele regime lá? Então. Aí a pessoa tem a moral de falar assim, então, ó, me faltou tempo, cara. Me faltou tempo. Me faltou constância. Essa semana eu estava falando com meu primo assim, falei assim, primo, eu estou trabalhando com meu primo, eu falei assim, primo, eu cansei de achar bonito os caras que oram. Os caras que é usado por Deus. É tão bonito. Os caras que vai lá e faz. Os caras que é influente. Quando eu vou lá para os fantasmas, os homens que já morreram, quantas coisas esses caras fizeram, abalaram o mundo. E aí eu falo, cara, que lindo, como Deus usou esse cara. Aí, quando eu vou ver a biografia do cara, aí eu caio das pernas. Porque o cara sempre foi um cara constante. Aí, puxa vida, então não foi simplesmente por, eu quero, Senhor, e Deus foi lá e, Senhor, eu quero tocar a minha nação. Não, tu vai lá tocar então. Senhor, eu quero dar água para todo mundo. Vai cavar um poço então, cara. Faz assim, ó, cava o poço que você, ali tem água, ó. Cava o poço e você vai dar água para todo mundo, cara. Vai ser lindo o que Deus vai fazer na sua vida. O que eu tenho, Deus fala assim, o que eu tenho para fazer na sua vida vai ser lindo, maravilhoso. Eu vou te usar mais do que todos esses caras que você admira aí. Mas, tem um poço ali, aqui tem água, 50 metros, cava. Depois, quando a água aparecer, nossa, vai ser... cara, você vai até ser conhecido no mundo todo por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Faz o seguinte, você quer ser como Cornélio? Quer que aconteça com você como aconteceu com Cornélio, que nem era crente? É fácil, cara, é só você orar todos os dias. Ser constante. Eu estou numa batalha em casa, amados, que eu estou acordando pela manhã para orar. Vir no culto de manhã, aos domingos, já não é fácil. Imagina você acordar todo dia pela manhã para orar. E assim como você, eu também trabalho. Tenho que entrar às vezes 7 horas, 8 horas no trabalho. Mas se eu quero que o Senhor faça algo em mim, para depois fazer através de mim, eu preciso estar disponível. Eu preciso ter o coração voluntário. Eu preciso ser a oferta no altar. Eu preciso ser. Querendo ou não querendo, eu preciso ser. Se eu quero, eu preciso ser. Se eu estou longe da água, eu preciso dar os passos para alcançar a água. Senão eu vou ficar a vida toda olhando para a água e vou morrer de sede, a água vai ficar lá e eu vou ficar aqui. Mas eu não tenho como ir lá na água. Tem sim, queridos. Tem. Tem sim. Cornélio era centurião. Ele era centurião de uma corte chamada italiana.
E eu não vou lembrar agora, mas o centurião, ele cuida de uma quantidade de homens. 100 homens, olha aí. É bem, né? Mas tudo bem, Deus me perdoa. Cuidar de 100 homens. Agora imagina você, eu, cuidando de 100 homens. Você teria tempo para dar esmola e orar a Deus todos os dias? Constantemente. Isso me vem agora, ó. O cara tinha 100 homens para cuidar. E eu estava lendo a respeito do centurião, da corte italiana, que esses centuriões eram homens que não eram diretamente romanos. Era um outro tipo de guarnição que tinha uma mentalidade diferente dos romanos, porque os romanos eram muito violentos na forma de lidar com o público, para pôr a ordem nas coisas. E essa corte italiana eram os homens mais sociáveis, vamos dizer assim. Eles exerciam a lei mais assim, dentro de um padrão melhor. Sem pancadaria, essas coisas todas. Certamente, o Cornélio era o cara que estava sempre com esses homens. E o Cornélio ensinava esses homens a serem homens mansos. Ó, vocês vão fazer, vocês vão cuidar, mas não cuida com violência e tal e tal. Eu estou dizendo isso por quê? Porque imagina o trabalho que o Cornélio tinha com esses caras. Viu, vocês têm que ser diferentes dos soldados romanos e tal. Imagina como que o cara cuidava desses homens, como o Cornélio cuidava desses homens. E ele tinha o tempo para dar as esmolas dele e orar ao Senhor. Por que você acha que o anjo apareceu para ele, querido? Por que você acha? Por que você acha que o anjo não apareceu para você ainda e não apareceu para mim ainda? Eu digo aparecer do anjo, eu digo assim, uma manifestação, eu digo, tá? Não digo exatamente, literalmente, um anjo aparecer para você, mas uma manifestação. Por que certas manifestações do poder de Deus não acontecem nas nossas vidas? Porque a gente tem um emprego, e muitas vezes esse emprego nosso nos impede de... Aí o centurião Cornélio mexe lá no caixão, lá falando assim, cara, vocês têm muito que aprender ainda. Só falta o centurião Cornélio chegar aqui e falar assim, cara, faz favor, né, não? Olha bem para minha cara. Olha bem para mim, ele diria. Sejamos constantes, amados. Sejamos constantes. Essa semana eu mandei uma mensagem no grupo da COD, falando a respeito de constância, falando a respeito do fogo do fogo que não pode se apagar dentro de nós. Porque isso é algo que tem que estar ardendo dentro de mim, queridos. E eu vejo que a igreja do Senhor, ela precisa muito disso hoje. Porque qualquer coisa nos tira do foco, qualquer coisa nos arrebata da presença, essa é a verdade. Eu estava ouvindo a ministração do pastor Daniel sobre remir tudo no Senhor, e ele falava assim, o padrão de remissão é o Senhor. Ele é o padrão. Você vai remir tudo nele. Vai construir tudo nele. Vai corrigir tudo nele. Facinho, é fácil, né? Não é, Daniel? É fácil, né? Remir a nossa vida no Senhor é fácil, não é, queridos? É fácil. É de boa. Isso aí eu faço de boa. Não dá para fazer isso de boa, querido.
requer muito sacrifício mesmo. Requer muita renúncia mesmo. Requer muito não. O não que nós precisamos dar para nós mesmos. E, queridos, vamos continuar, meus amados. Vamos dar continuação nisso. Amém? Vamos continuar. Vamos continuar. De sexta para o sábado, o meu celular acabou a bateria e ele não despertou para mim orar. E eu fiquei chateado pra caramba, porque eu não orei naquela manhã. E eu fiquei muito chateado. E eu fico com o coração pesado o dia inteiro. Porque eu já disse algumas coisas para o Senhor, e eu falei, Senhor, eu quero ser constante e ficar nesse lugar aqui, ó. Quero orar, quero ser constante nesse lugar. Eu sei que um dia eu vou entrar nesse lugar aqui e eu não vou sentir nada, não vou sentir nada, o Espírito Santo não vai vir, mas eu vou ficar aqui o tempo que eu tiver que ficar. E depois vou embora e depois vou voltar. Senhor, eu vou voltar aqui, hein? Me espera que amanhã eu volto aqui. Nós precisamos disso, amados. Eu falei, Senhor, eu volto aqui porque não é o Senhor que está precisando, sou eu. Eu preciso fazer isso. E de ontem para hoje, amado, eu fiquei tão aperreado, que eu acordei de manhã e eu achei que eu não tinha colocado o celular para despertar, e eu acordei antes da hora. Acordei meia hora antes. E aí eu fiquei por ali, fui ao banheiro, lavei o rosto, desci para orar. E estou lá orando, daqui a pouco o celular desperta. O celular dá uns barulhos lá. Aí eu falei assim, Senhor, eu esqueci de desativar o celular, porque eu já estava orando na hora de levantar para orar, já estava orando, porque eu tinha perdido a hora. Aí eu falei assim, Senhor, que seja assim todos os dias. Que eu, com a graça do Senhor, eu consiga isso todos os dias. Estar lá todos os dias. Eu saí do meu trabalho, amados, e eu estou trabalhando eu trabalho no ramo de pedreiro e é cansativo. É muito cansativo. E se eu não acordar de manhã para orar, eu não oro mais, queridos. Eu não oro. Eu não sei você, mas eu não consigo orar mais. Porque aí tem tanta coisa para fazer, e aí os demônios vêm, e às vezes eu fico endemoniado durante o dia. Como que endemoniado vai orar depois, no final do dia? Vai orar expulsando os demônios, vai orar pedindo perdão. Então não dá, amados, para mim não dá. Não dá. Porque vem comigo aqui, amados. Tem dia que os demônios se levantam, sim ou não? E às vezes tem dia que você fica demoniado também, sim ou não? Bate uma ira, bate um nervosismo lá em você lá, e você fala assim, Jesus, eu não posso estar assim, Senhor. Aí eu já faço a autolibertação, amados. Não sei você, mas eu faço a autolibertação. Satanás, sai da minha vida em nome de Jesus. Me larga, me deixa. Sai do meu sentimento, sai daqui. Sai daqui. Eu auto me liberto, amados. E aí, precisa ser de manhã, queridos. Para mim, precisa ser de manhã. É suado, cansativo? É suado e cansativo. Mas se Cornélio foi, eu quero ser. E se eu falar para o meu Senhor assim, Senhor, sabe o que é? Ele vai fazer assim, ó. Comigo não existe o que é. Sabe, Senhor? Não. Comigo não existe sabe, Senhor. Te conheço, cara. Você foi preguiçoso. Você escolheu fazer outras coisas e não veio me buscar, cara. Viu? Se existe uma coisa que não cola comigo, é mentira, cara. Eu ia falar, não cola. Eu sou a verdade, viu? Você esqueceu que eu sou a verdade? Você vem contar historinha para mim. Se mexe, cara.
Se faz igual Jeremias. Jeremias talvez estava lá deitado, de boa, tranquilo. Jeremias capítulo 18. Se você puder, você ir na sua casa. Estava lá de boa. Talvez ele estava lá na cama, cegado. Aí Deus fala assim para ele, Jeremias! Ele fala, opa! Dispõe-te e desce à casa do oleiro, que eu quero falar com você. Por que será que o Senhor falou para ele assim, ó, dispõe-te e desce lá para a casa do oleiro? Porque estava disposto, né, amado? Se eu falar para a Vanessa assim, Vanessa, dispõe-te, vamos lá, vamos lá. O que eu estou falando? Ah, que ele estava lá cochilando, de boa. Acorda, cara, desperta. Eu quero falar com você. Pô, esqueceu que você é profeta? Levanta daí e desce lá para a casa do oleiro que eu quero falar com você. Eu quero dar uma mensagem para você falar para o povo. Aí ele levantou, pôs uma roupa e desceu para a casa do oleiro. E lá Deus falou com ele. Dispor, amado, dispõe-te. Essa é a palavra do Senhor para nós todos os dias. Dispõe-te. Dispõe-te. Vamos colocar de pé, querido, em nome de Jesus. Talvez nós somos em poucos, amados. Mas o pouco e o muito para Deus não interessa. Ele precisa de um. Um. Quem é esse um, amados? Quem é esse um? Que Deus pode usar, que Deus precisa de um para mudar a história. É o Eudes, amados. Ou não é você, Daniel? Somos nós, queridos.